ela foi servir, porque ela entendeu que através da cura daquela enfermidade, ela deveria trabalhar, ela teria que servir ao Senhor, né? Porque Deus ministrou ela cura. Ela estava enferma, ela estava numa cama, então Deus a levantou. Então Deus, no momento que Deus a curou, ela entendeu que ela tinha que levantar para servir. Ela já não estava mais doente, não existia mais nada que impedisse dela trabalhar e servir a Jesus. Ela entendeu que desde o momento que ela estava curada, ela estava apta a trabalhar e a servir. Ela esperou a cura. Jesus chegou com a cura, e através dessa cura ela começou a servir. Ela entendeu que toda vez que nós somos curados, nós precisamos trabalhar, servir e servir de testemunho para outras pessoas. Porque o nosso testemunho muitas das vezes cura quem está doente, né? Através do nosso testemunho vivo, através da nossa conduta, nós curamos quem está doente. Então a palavra de Deus vai dizer que ela levantou e serviu. Ela entendeu que ela não precisava mais estar prostrada, porque ela estava curada. Então desde quando ela estava curada, ela precisava se levantar para servir. E assim a gente precisa entender que quando nós somos curados das nossas dores, nós precisamos levantar para servir. E muitas das vezes nós não temos tempo de estar curados. Nós doentes mesmo, nós temos que servir. Nós temos que trabalhar. Nós temos que nos movimentar e esperar que a cura venha. E esperar que Jesus trabalhe ao nosso favor. Aleluia! Nem sempre a gente vai estar curado, mas sempre a gente vai precisar trabalhar e servir. Deus! Independente da nossa condição, independente do que a gente estiver passando, a gente vai ter que trabalhar e a gente vai ter que servir. Porque muitas das vezes a gente não tem tempo de se curar, de se restabelecer para poder servir. A gente precisa servir do jeito que está. Aleluia! Eu não estou falando aqui que a gente vai servir, a gente vai trabalhar em pecado desconcertado, não. Eu estou falando que às vezes a gente não está com aquela força, às vezes a gente não está com aquele vigor, às vezes a gente não está com aquela determinação, mas a gente começa a trabalhar, a gente vai servindo e Deus vai nos reabastecendo, Deus vai nos alimentando, Deus vai nos enchendo, para que a gente possa continuar servindo e trabalhando. Porque a palavra para o cristão tem que ser serviço. Independente de qualquer coisa, nós precisamos estar servindo ao Senhor. E eu tenho uma prima minha que ela tem um filho, né, no vício, um marido no vício, e mesmo assim ela continua fazendo a obra, né? Eu que estou assim sempre com ela, a gente vai, a gente visita outras igrejas, a gente está sempre em contato. Eu conheço, né, a história. Eu sei de onde Deus tirou ela. Deus tirou ela do tráfico, do vício, da bebida, da prostituição. E hoje ela é uma mulher de Deus, missionária da casa do Senhor. Então, muitas das vezes, as pessoas a acusam do filho, o marido está no vício e ela está trabalhando. Mas quem está de fora não entende que enquanto ela está trabalhando, Deus está lá tratando do marido dela. Deus está lá tratando do filho dela. Ela não pode ficar parada esperando que Deus os liberte, os cure para trabalhar e servir ao Senhor. Ela entende que mesmo eles estando lá, daquele jeito, do vício, possesso, Deus está trabalhando. E uma hora Deus vai agir, Deus vai fazer e Deus vai trazer. Mas ela continua
momento de Deus trabalhar na vida da família dela ainda não chegou. Mas ela entende que ela precisa continuar trabalhando e servindo a Deus, independente da situação da casa dela. Porque ela se pôs no lugar de serva. E servo não tem tempo para trabalhar. Servo tem que servir, independente de qualquer coisa. Porque a gente, quando a gente tem o nosso trabalho, independente de qualquer coisa, a gente tem que chegar e a gente tem que estar lá, fazer o nosso trabalho. Mesmo quando a gente não está bem, está com uma dor, está com uma resfriado, está com uma indisposição, muitas das vezes não quer ir, mas a gente precisa trabalhar porque a gente assumiu um compromisso. E assim a gente assumiu um compromisso com Deus. Desde o momento que nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós fizemos uma aliança e estabelecemos o nosso compromisso, que Ele nos curou. Então, a partir daquele momento, a gente precisa trabalhar e precisa servir, porque Ele nos curou e nós precisamos ser usados para curar outras pessoas. Aleluia! Não é porque nós aceitamos o Senhor, reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, que a gente chegou para ficar sentado, parado, esperando as bênçãos cair no nosso colo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa servir a esse Deus. As almas estão carentes. E nessa caminhada que eu tenho ido, visitado, a gente vai em algumas igrejas por perto, consagração, eu tenho visto que os maiores doentes estão dentro da igreja. E eu falo, meu Deus, o que acontece? É tanto crente depressivo, é tanto crente oprimido. Falo, meu Deus, que tanto crente com doença de alma é essa? O que está acontecendo no nosso meio? O que está havendo? Porque desde o momento que a gente vem para a presença do Senhor, Deus, Ele nos cura. E por que os cristãos andam assim? Desanimados, abatidos. Muitos cristãos nem creem mais que Deus pode fazer milagre. Muitos cristãos não têm mais essa fé que Deus pode libertar, curar, livrar, guardar. Deus ainda é o mesmo, Deus não mudou. Nós mudamos, mas a palavra do Senhor e o Evangelho ainda é o mesmo. Então eu tenho que entender em que momento da caminhada essa fé se abateu e que essa alma se oprimiu e que parou de confiar no Senhor. Por quê? O que acontece? Porque a palavra de Deus vai dizer que a gente precisa exercitar a nossa fé. Assim Deus disse para aquele leproso: se tu crer, ser tu limpo. Mas ele precisa crer para ele ser limpo. Aleluia! Deus vai trabalhar, vai, mas ele precisa exercitar a fé dele primeiro. Se tu crer, tu será limpo. Aleluia! Assim Deus falou para o paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Deus curou, mas Deus falou para ele levantar e andar. Então a gente precisa levantar. E não é vergonha pedir ajuda. Eu vejo que hoje as pessoas têm vergonha de falar: meu irmão me ajuda em oração, minha irmã me ajuda em oração. Eu estou fraco, eu não estou mais na mesma fé, eu não estou mais na mesma ligação. Eu não consigo meditar, eu não consigo jejuar, eu não consigo levantar de madrugada. Me ajuda em oração. Tem faltado essa humildade para pedir socorro. Ajuda. Porque a palavra de Deus vai dizer que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos. Então, por que não pedir socorro e não pedir ajuda? Por que deixar nossa alma, nosso coração doente, sendo que tem irmãos e irmãs que podem nos ajudar? Porque a caminhada é árdua, é difícil. Tem os tropeços, tem umas barreiras no meio do caminho que muitas das vezes abalam a nossa fé. Não é todo dia que a gente vai estar com a fé lá nas alturas. Mas a gente tem que entender que todo dia a gente tem que entregar o melhor
Deus tem trabalhado, mas está faltando muitas das vezes uma atitude nossa para provocar uma reação do Senhor. É difícil. Eu falo, Jesus, orar de madrugada. Eu falo, meu Deus, agora eu vou ter que andar, orar em pé, andando de um lado para o outro, cadê de joelho no chão. Que sono é esse? Mas por quê? Porque na madrugada é aquele momento que o inimigo está trabalhando enquanto você está dormindo, ele está trabalhando. Ele não vai descansar enquanto você está dormindo. Não vai. E é a madrugada que é um momento de guerra espiritual. Então, se a gente não levantar para guerrear, o inimigo vai nos vencendo. Tanto que quando a gente ora de madrugada, a gente acorda de outra maneira. A gente acorda disposto, a gente acorda revigorado, a gente acorda com a nossa fé restabelecida, porque nós levantamos para batalhar. Porque o inimigo ele vai batalhando. Então, se a gente não levanta, se a gente não acorda, ele está ganhando a guerra, ele está vencendo a guerra. Porque o momento que a gente tem que guerrear, a gente está dormindo. A gente deixou o cansaço vencer. Eu falo, Jesus, me cutuca, me lixa. Porque tem hora que é difícil. Cansa. Eu passei 4 horas na condução em pé todo dia. São 2 horas indo, são 2 horas voltando do trabalho, né? Aí chega a hora, eu coloco o celular para despertar, eu coloco meia-noite, meia-noite, Jesus! Aí minha filha fica, mãe, levanta! Hoje eu vou com ela para me levantar. Porque tem hora que a gente cansa mesmo. Mas a gente tem que entender que mesmo cansado, nós precisamos nos levantar. Porque enquanto a gente descansa, tem gente guerreando. As trevas estão guerreando. Então, se a gente descansar na hora da guerra, na hora da batalha, o inimigo vai nos vencer. A gente precisa se levantar. A gente precisa se posicionar de acordo com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Se a gente quer alcançar o milagre, a gente tem que trabalhar para o milagre acontecer. Porque muitas das vezes a gente só quer que Deus trabalhe, mas a gente tem que trabalhar. Será que a gente tem que trabalhar o suficiente? Eu sempre paro para perguntar: será que eu estou entregando o suficiente, me doando o suficiente, fazendo o suficiente? Porque eu falo assim, Jesus, tem hora que está tudo adverso, está tudo contrário. Mas se eu parar, vai piorar. Então eu tenho que continuar caminhando. Eu tenho que continuar indo. Eu tenho que continuar buscando. Até que essa adversidade passe. Porque se eu me prostrar, tem gente que se espera em mim. Tem gente que espera de mim. Tem gente que espera uma oração. E lá na minha casa sou só eu cristã. Eu falo, Jesus, se eu parar, vai todo mundo. Ninguém vai numa igreja, ninguém quer uma oração. Só quando dá problema, aí fala, minha irmã, ora. Aí minha filha fica, tia, todo mundo tá doente. A Laura, estamos internada no hospital. Aí eles lembram de Jesus. Aí depois que Deus deu a cura, Deus fez o milagre, eles já esquecem de Jesus de novo. Aí eu falo, Jesus, eu vou deixar esse povo para lá, esse povo atribulado, que esse povo não quer nada. Aí Deus fala comigo, não, que eu te levantei no meio deles para guerrear por eles. Então, se eu parar, quem vai lutar pela minha família? Quem vai lutar pelos meus? E eu falo, Jesus,